Olá, meu nome é Davi, eu faço parte do BCT na Universidade Federal do ABC e junto com o meu grupo, Gabriel Lohan e Maria das Dores, sob a tutela do professor Mauro Coelho dos Santos, nós realizamos um estudo sobre condutividade elétrica de alguns materiais. Essa ideia surgiu a partir da curiosidade de entender por que o cobre era o condutor mais escolhido no nosso dia a dia, por que a abundância dele era tão grande, por que nós não escolhemos algum outro material na hora de montarmos um condutor elétrico. Olhando para a segunda lei de Ohm, podemos calcular a resistividade elétrica multiplicando a resistência do circuito elétrico com a área da secção do material utilizado dividido pela distância entre os dois pontos de tensão. E a partir disso conseguimos calcular a condutividade elétrica, uma vez que esse é o inverso da resistividade. Com isso em mente, podemos olhar para a literatura da física e separar os materiais em três grupos, sendo esses condutores, semicondutores e isolantes. O primeiro, o fluxo de carga, flui sem muitas dificuldades, não há muita resistência e isso acaba auxiliando o fluxo da corrente até o seu destino final. Nos semicondutores já se observa um pouco de resistência, então esse fluxo não é tão espontâneo quanto no primeiro. Nos isolantes, não temos como fazer esse trajeto chegar até o final, por isso que ele é um isolante elétrico, pois a corrente não vai conseguir chegar viva até o seu destino final e fazer o circuito funcionar. O objetivo do nosso grupo foi justamente estudar isso através de um experimento, provando qual material seria ou não condutor, e através do estudo de fórmulas matemáticas já estabelecidas pela literatura da física, entender o valor que nos daria a melhor condutividade elétrica. Partindo para a parte experimental, nós acabamos testando alguns materiais. Nós testamos o cobre através de um fio de cobre, nós testamos uma chave de níquel, nós testamos também um prego de ferro, nós testamos uma borracha, um pedaço de borracha e também um pedaço de madeira. Dentre todos esses materiais, os únicos capazes de continuarem fornecendo a corrente para o circuito foram a chave de níquel, o prego e também o fio de cobre. É interessante também observar que uma surpresa do grupo foi que num teste inicial o prego não foi capaz de continuar fornecendo a corrente necessária para acender o LED. Isso acabou criando alguma intriga porque ele já deveria foi intuitivo de que ele deveria sim conseguir fazer isso. Só que, entretanto, o prego utilizado ele estava muito enferrujado, então nós acabamos lixando o mesmo e através disso, depois de um novo teste, com o prego já lixado, ele acabou sendo capaz de manter a corrente viva. Ou seja, nós conseguimos a partir desse experimento também chegar a uma conclusão de que a oxidação consegue interferir na condutividade elétrica. Para a parte experimental, foi observado que o cobre é aquele que apresenta o maior valor de condutividade elétrica. Ou seja, ele vai ser aquele que apresenta menor resistência na passagem de carga. Por isso que dentre todos esses materiais que nós testamos, ele pode ser caracterizado como o melhor condutor. E isso já responde àquela nossa pergunta inicial, por que o cobre é o material mais abundante dentre os nossos condutores, porque ele é um ótimo condutor elétrico. Também é importante ressaltar que o cobre não vai ser o material que melhor conduz eletricidade no planeta. Nós temos também o ouro, que é um condutor elétrico melhor. Entretanto, não é tão viável nós construirmos milhares e milhares de condutores a partir de um material caro e raro como o ouro. Seria algo muito inviável. Aqui também nós queríamos deixar nossos agradecimentos ao professor, que nos incentivou muito e sempre nos apoiou nesse experimento, e também aos técnicos de laboratório, que sempre estavam dispostos a nos ajudar também. Obrigado.